vai ser sobre desigualdade de gênero no mercado de trabalho, muito inspirado no tema do Enem. Eu achei que muito pertinente falar alguma coisa sobre mulheres, porque eu gosto muito do tema de gênero, e também porque o nosso núcleo é majoritariamente composto por mulheres, né? Aí eu falei, pô, é um tema pertinente. E assim, por mais que a gente fique falando sobre é desigual, 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 a gente muitas vezes não tem ideia do tamanho dessa desigualdade em mensuração, em números. Então, essa é uma capacitação cheia de dados. E é por isso que a minha cabeça está explodindo. Porque eu li muito dado atrás de dado, aí a cabeça tá assim, fervendo. Como se eu tivesse saído de uma aula de estatística. Graças a Deus acabou. Mas, enfim. Quanto mais você vai estudando sobre as coisas que vão perpetuando essas diferenciações, essas coisas, esses pontos que atravessam a diferenciação no mercado de trabalho, a gente vai vendo cada vez mais pontos. Porque a gente costuma associar bastante a cuidados domésticos, trabalho não remunerado e maternidade. Mas existem uma porção de outros fatores que também atravessam essas diferenças e aumentam essas disparidades, né? Por exemplo, a gente pode falar de questões de interseccionalidade, porque é muito diferente uma pessoa, por exemplo, indígena, concorrer a uma vaga no mercado de trabalho, ou uma pessoa preta no mercado de trabalho. Porque a gente fala mercado como se fosse essa coisa única, né? Mas, na verdade, ele é composto por pessoas, né? Então, vai muito do julgamento das pessoas. Então, essa questão da interseccionalidade, eu trago mais dados sobre isso daqui a pouco, vou falar mais sobre isso, mas é uma questão extremamente relevante quando a gente fala de mercado de trabalho. A gente pode falar também de autonomia, porque se a gente for pensar em argumentos mais históricos, né, lá nos anos 60 não, mas pré-Segunda Guerra, as mulheres não estavam muito inseridas no mercado de trabalho, a não ser aquelas mulheres que realmente precisavam trabalhar. Mulheres muito, muito pobres e que realmente precisavam trabalhar. Então, trabalhos como parteiras, como cuidadoras e escravizadas, né? Mulheres escravizadas, obviamente, que também é trabalho, embora não remunerado. Desculpa, gente. Então, também, nesse meio de mercado de trabalho, a gente também, outras coisas que desincentivam e que aumentam as disparidades são relatos de assédio e de abuso, que levam, sim, a mudanças no mercado de trabalho, a desincentivos. E a gente sabe, né, que eu acho que é esse o dado, uma em cada 4 mulheres já foi vítima em algum nível de algum abuso ou algum assédio. Então, são números muito gritantes e que são pontos a se pensar sobre a inserção de mulheres no mercado de trabalho, né? E com assédio e abuso, a gente também fala em violência. E violência, nesse caso, ela não está restrita, sofre violência dentro da sua casa, por exemplo, isso vai afetar o rendimento dela no trabalho. Isso vai afetar como ela vai se inserir dentro do mercado de trabalho. Então, a violência ela não ficaria restrita só ao mercado, só ao trabalho, só às relações empresariais, mas estaria dentro de todo o contexto, de todos os espaços acerca da vida da mulher. Além disso, quando a gente fala de trabalho, a gente está falando em remuneração, a gente está falando em... Meu Deus. A gente está falando em remuneração e a gente também fala em liberdade, porque, querendo ou não, com o capital nas nossas mãos, a gente tem mais liberdade de escolha. Então, a gente também está falando sobre questão de autonomia.
E a autonomia, eu estava vendo num site, Lab Olga. Lab Olga, na verdade. E ela vai... É um artigo bastante interessante que elas trabalham o conceito de autonomia, e elas não vão falar só em autonomia no sentido financeiro, mas autonomia financeira, autonomia emocional, porque isso está completamente ligado à autoestima, porque quando a gente fala de mercado e de trabalho, eu percebo que existe uma sensibilidade maior da mulher em se sentir pertencente. Mas não é um pertencente... É difícil explicar, mas não é um pertencente, tipo... porque eu não pertenço àquele espaço, mas tipo, o sucesso que ela vai ganhar em torno desse espaço, ele é muito menos arrogante do que um homem conseguindo conquistar espaço no mercado de trabalho. Então, vai muito, sim, uma questão de autoestima. Então, é autonomia financeira, autonomia emocional e tem a autonomia do afeto, do cuidado. A pessoa se sentir motivada, se sentir encorajada a estar pertencendo a estar pertencendo e estar podendo e ter oportunidade de crescimento dentro desse mercado. Então, são vários pontos que atravessam e que fazem parte do conceito de autonomia. É bem interessante esse artigo delas. Cuidar, não vou bater muito nessa tecla aqui. Vou comentar alguns dados, sim, porque são dados que influenciam extremamente a performance da mulher no mercado de trabalho, até porque a gente está em contexto neoliberal. Então, os trabalhos formais, no sentido de CLT, eles estão diminuindo, à margem que os trabalhos informais estão crescendo. E, principalmente, mulheres pretas são as que mais sofrem com a precarização do trabalho. Inclusive, o perfil do desempregado no Brasil é majoritariamente composto por mulheres pretas. E é necessário questionar por que as mulheres pretas estão nessa condição e que tipo de trabalho elas exerciam, que elas sofreram com a maior taxa de desemprego, principalmente pós-Covid, que o Brasil chegou a ter 12 ou 13 milhões de desempregados. Agora, no governo Lula, a gente está reduzindo esse número de desemprego. Acho que agora a gente está em 10 ou 9 milhões de desempregados. Está diminuindo. E trabalho... a maternidade, né, que o fato de ter filhos e a predisposição para a maternidade, né, o cuidado com a criança, que historicamente fica relacionado ao papel feminino, e que se não tiver creche, se não tiver licença maternidade, não tiver essa proteção legislativa, isso altera diretamente a performance da mulher no mercado de trabalho e como ela vai se aproximar do trabalho. Porque, meu Deus, minha garganta tá seca, isso me dá vontade de tossir mais. Porque a garrafa tá distante de mim. Vou pegar rapidinho, peraí. Amiga, pega. Enfim, onde é que eu tava? A maternidade vai alterar diretamente a maneira como a mulher vai se engajar no trabalho, né? Até porque, historicamente, ela vai ficar... Ela vai se aproximar do trabalho, né? O empenho que ela vai ter para doar para o mercado de trabalho vai ser profundamente alterado, porque a mulher fica, sim, ligada com questões relacionadas à maternidade, ao cuidado doméstico, ao cuidado da criança. A mulher passa o dobro do tempo, cerca de 40 horas semanais. Não, 40 horas não. São 20 horas semanais ligadas ao trabalho doméstico, a esse trabalho não remunerado, enquanto os homens passam 10 horas. E nessas
nessas 20 horas ligadas ao trabalho doméstico e outras formas de trabalho não remunerado, trabalho de cuidado, por exemplo, que está relacionado à maternidade, o que as pessoas poderiam fazer nesse tempo, né? Poderia ser tempo de ócio, poderia ser um tempo de estudo, tempo para investir em você mesmo, tempo para uma terapia ou tempo para se exercitar. Como é que a gente poderia aproveitar esse tempo, né? E isso afeta diretamente, sim, a performance no mercado de trabalho. Além disso, eu já falei de desemprego, já falei de informalidade, interseccionalidade, relações conjugais. Tá, e por que a mulher fica muito tempo relacionada a esse trabalho não remunerado? E sobrecarregando a mulher. Então, os sintomas de burnout são muito mais comuns. Eu não lembro exatamente os dados, mas se for procurar, são dados gritantes. São, tipo assim, o dobro mais frequente em mulheres do que em homens, né? No caso, 2021, a gente está em 68%, né? E ele vai dividir em 4 índices, né? Que é o índice educacional, o índice de saúde, acesso à saúde e sobrevivência, participação na economia e oportunidades de emprego, e political empowerment, que é tipo ocupação de cargos de poder. Não necessariamente cargos políticos, mas, por exemplo, acesso a cargos de CEO, por exemplo, de uma empresa, cargos de diretoria. Mas ele é mais focado em cargos políticos mesmo. E é interessante pensar porque nesse trabalho ele vai colocar, tipo, quantos anos faltam para a gente chegar nessa igualdade a nível mundial. Que esse trabalho ele vai ser feito a nível mundial, porque é o Fórum Global de Economia. Mas depois ele vai subdividir em algumas regiões e eu vou falar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouco. Mas, por exemplo, para o gap educacional, faltam cerca de 15 anos para se completar. Mas para acesso a cargos de políticos e cargos de poder, faltam, tipo, mais de 200 anos para a gente preencher essa lacuna. É, tipo, muito tempo. E para a participação econômica, acho que faltam, tipo, 115 anos. Eu não lembro exatamente, mas é um dado gritante, assim, mais de 100 anos para a gente chegar na equidade. Ai, por que ele não carregou a imagem? Vou sair daqui da apresentação. Ele não achou a imagem. Enfim, era uma imagem sobre dividindo em regiões. Deixa eu ver se eu acho ela aqui na... Para pelo menos botar no Telegram. É uma imagem que falava sobre... Estava dividido nas regiões, né? E a América Latina estava ali nos 60% e a média global é 68%. A América Latina estava mais ou menos em 66%. Deixa eu ver se eu acho a imagem aqui.
Amiga, média global de quê? Para preencher essas lacunas de gênero para alcançar a equidade. Entendi. Peraí. Achei a imagem. Vou compartilhar com vocês no Telegram. Essa aqui. Que é dividido por essas divisões, subindexes, como é a performance de cada região, dividido por cada index. Então, a América Latina está em 72%, a média global é 68%, está um pouquinho mais, então. Mas a participação econômica da América Latina é 64%, ou seja, faltam 36% para alcançar a equidade de gênero. O índice de educação ele é bastante elevado, está em 99%, de saúde 97%, e de ocupação de cargos políticos está em 27%. São números bem baixos, mas a média global é 21%. É bastante interessante pensar nesses dados, né, e comparar esses dados, tipo, qual é a nossa performance e como os países trabalham para alcançar a equidade de gênero a nível global. O que interessa mesmo para o mercado de trabalho é a participação econômica, mas eu queria trazer esse pensamento um pouco mais abrangente sobre o tema. Deixa eu voltar a apresentar. Vocês estão vendo aí? Sim. Tá. Beleza. No ranking mundial, comparado com outros países do mundo, o Brasil está em 89º em oportunidades e participação econômica. Gente, a Nicarágua é o país mais igualitário da América Latina. Eu também me surpreendi com isso. E ela é tipo assim, é o 12º país em nível de ranking global de igualdade de gênero. Depois eu vou ver o que acontece na Nicarágua, porque eu fiquei realmente surpreendida. O número 1 tem um asterisco aí, porque tem vários países ocupando a primeira posição. Mas eu acredito que muito desse ranking de saúde e sobrevivência é porque a maior parte das mulheres que estão no mercado de trabalho estão empregadas em cargos de saúde. Tipo, existe mais mulheres do que homens no sentido de enfermagem e vários dos empregos relacionados à área de saúde. E o acesso é igualitário, até porque a gente tem o SUS. Educação é o 37º, porque no Brasil a gente tem as meninas têm maior nível de escolaridade do que os homens. Mas a gente está, de acordo com, comparado com 146 países, a nossa posição para a participação da vida política é o 108º, 108º, acho que é isso, não sei o numeral direito, mas é isso. 108º participação da vida política, porque a gente implementa nos cargos políticos cotas, mas que a gente não está alcançando essas cotas. Então, dos cargos políticos, a gente ocupa, acho que 14% dos assentos, quando a nossa meta é de 30%. Então, é uma participação da vida política muito, muito, muito reduzida. E isso foi o que afetou, a maior parte desses dados foi o que afetou a nossa posição comparado aos 26 países latino-americanos do estudo.
que aí o Brasil ocupa a 25ª posição de 26 países e a nossa porcentagem é 69,5%. Eu falei que era 20 minutinhos, mas eu tô falando a beça, perdão, gente. Faltam mais algumas... Isso aqui são os dados mesmo, que eu só vou ler. Esses dados eu tirei de um artigo publicado pela Organização Internacional do Trabalho, ou seja, são dados da ONU, e que os novos dados sobre gaps de trabalho, sobre as lacunas de trabalho, mostram que as mulheres apresentam mais dificuldades na hora de achar emprego. Ótimo, mas por quê? A participação geral da mulher no mercado de trabalho permanece muito reduzida quando comparado dos homens. Entre as pessoas de faixa etária de 25 a 54 anos, eu esqueci a palavra anos, o gap de gênero da participação da mão de obra no trabalho ficou em 29, a diferença, né? A lacuna é de 29 pontos percentuais em 2022, com a participação feminina em 61,4%. E a participação masculina dessa faixa etária de 25 a 54 anos é em 90%. Essa grande diferença não pode ser explicada apenas pela dificuldade, difícil procurar emprego. Os novos dados da ILOSTAT, que é a Organização Internacional do Trabalho, sugerem que o maior fator de redução da força do trabalho feminino na participação global é o cuidado das crianças, né, que nem eu comentei mais cedo. Para essas mesmas pessoas de 25 a 54 anos, com pelo menos uma criança abaixo de 6 anos, o gap de participação, a lacuna de participação no mercado, aumenta de 29,2% para 42,6% pontos percentuais, ou seja, aumenta em 15%, pouco menos de 20%, 13% a mais, com participação feminina de 53,1% e masculina de 95%. O que deixa bem claro, bem evidente o tamanho das lacunas, né, entre mulheres que têm filhos e não têm filhos, né? Enquanto a dos homens, tendo ou não tendo filhos é maior, é de 95%, enquanto homens em geral é de 90%. Eu achei muito interessante esse dado. E esse é do... tá. Esse dado eu tirei do IPEA, que é o da população economicamente ativa. E é um dado que vai trazer, né, a diferença da atividade econômica de mulheres chefes de famílias e a situação, tipo, se elas têm filhos ou se elas estão casadas, né, como é que vai ficar. Então, a cor azul são as pessoas que não são casadas, né? E 25% delas estão inativas, né? Procurando emprego. E 13% são casadas, o que dá um contingente bastante grande de pessoas inativas. É porque ele fez esse dado com base num benefício econômico lá que eles estavam propondo como uma política pública para reduzir esse gap de desemprego, principalmente para mulheres que têm filhos. São chefes de família e chefes solo. Porque as pessoas que não têm cônjuge, mas têm filhos com até 5 anos, estão inativas, ou estão desempregadas a maior parte, ou estão em situação de informalidade, porque a informalidade, como ela permite uma flexibilidade de horários maior, ela tem mais tempo para poder cuidar da criança. Então, a ocupação de cargos de informalidade acaba aumentando em situações de mulheres que possuem filhos. E, como a gente pode ver, né, tem os 5% desempregados, tem esses 11% empregados com carteira e esses 7% em outras ocupações formais.
acho que desse gráfico é isso que eu tinha para falar. Esse dado eu tirei do IBGE, que é a participação das mulheres no mercado de trabalho, que esse dado é de 2019, que é de 73% de homens, em detrimento de 54% das mulheres, ou seja, um gap de quase 20% de taxa percentual. E ela não é muito diferente para homens e mulheres pretos e brancos, não existe essa grande diferenciação. E nível de ocupação de pessoas de 25 a 49 anos de idade, com ou sem crianças, aí já mostra, sim, uma diferença maior. Que a mulher que tem criança tem uma participação muito menos reduzida, muito mais reduzida, né, de 54,6%, em detrimento de 67,2%, se ela não tem crianças. Ai, minha garganta tá me matando. Acho que desse dado aqui também é isso. Esse gráfico é para mostrar que as taxas de desemprego ao longo de 20 anos, elas não foram muito... Não se alterou muito. A taxa de desemprego ficou mais ou menos a mesma. No entanto, o desemprego de mulheres é muito maior do que o desemprego entre homens. Em taxa de... As mulheres estão aqui em 16%, 17%, 16% mais ou menos, e os homens estão aqui em 6% de desemprego. Isso também é a nível mundial, não é a nível Brasil. E que esse gap se dá em 12%. 12 pontos percentuais, né, no caso. Esse dado eu também tirei da Organização Internacional do Trabalho, que em 2019, para cada dólar que um homem recebeu com a renda pelo seu trabalho, uma mulher ganhou apenas 51 centavos. Ou seja, 49 centavos a menos. E nesse caso de renda recebida, a análise separada por classe social é particularmente útil. Classe social, no caso dessa pesquisa, vai ser classe de países, né? Países economicamente favorecidos e economicamente em desenvolvimento. É particularmente útil porque os países mais ricos influenciam as médias globais. Nos países de renda baixa ou média baixa, a disparidade de gênero quanto à renda fruto do trabalho é significantemente pior, com mulheres recebendo 33 centavos e 29 centavos de $1, respectivamente, por cada dólar recebido por homem. Enquanto nos países de alta renda ou renda média alta, a renda relativa recebida por mulheres chega a 58 e 56 centavos, respectivamente, por cada dólar recebido por um homem. Ou seja, países em desenvolvimento possuem uma desigualdade quanto à remuneração do trabalho feminino ainda maior, de 20 centavos, ou seja, 20% a mais, 20 pontos percentuais a mais. É uma diferença gritante. Esse eu peguei desse laboratório Think Olga, que vai falar sobre desemprego, a relação entre desemprego, maternidade e violência. Vulnerabilidade, no caso, né? O desemprego após a maternidade é uma realidade generalizada. No entanto, os efeitos são bastante heterogêneos e estão relacionados com o nível educacional. Trabalhadores com maior escolaridade apresentam queda de emprego de 35%. 12 meses após o início da licença, enquanto a queda é de 51% para mulheres com nível educacional mais baixo, mostrando, né, essa disparidade entre nível educacional, classe social, e como a maternidade ela realmente é um fator muito, muito, muito agravante para
a inserção da mulher no mercado de trabalho, né? E para como ela vai agir em relação à organização e gestão do seu tempo para trabalhar e da sua energia. E na vida cotidiana, só uma dessas questões se traduz mais em mulheres expostas à situação de vulnerabilidade quando não estão apoiadas em trabalhos com justa remuneração, pois a participação das mulheres no mercado de trabalho dá possibilidade de sobrevivência sem depender das relações conjugais. A dificuldade de garantir a autonomia financeira é o elemento mais destacado das mulheres como componente de vulnerabilidade e violência durante a pandemia. Ou seja, na pandemia, a gente viu o aumento do número de divórcios, mas também a gente viu o aumento do número de feminicídios e o aumento do número da violência doméstica. E a principal dificuldade, o principal obstáculo que as mulheres encararam para não sair desses lares de violência foi a vulnerabilidade por conta da situação financeira, pela falta dessa autonomia financeira. E isso é muito importante, porque as mulheres não estão recebendo essa renda e elas precisam se subjugar, porque a renda fica historicamente ligada ao papel masculino, né? E não há nenhum tipo de licença, não há nenhuma ajuda, não há nenhuma política pública fora a casa da mulher, né? Se a situação é realmente de violência, ela pode ligar, acho que ela pode ligar, procurar a casa da mulher na cidade dela. Mas que tipo de políticas públicas, né? Se essas políticas públicas vão ter acesso à mulher, né? E realmente é esse fator de risco para a inserção que se relaciona profundamente com o fato de ser mal remunerada ou pouco remunerada. Entre aquelas que sofreram violência, 25% afirmam que a perda de emprego e renda e a impossibilidade de trabalhar para garantir o próprio sustento são os principais fatores para a exposição a situações de violência. Então, não só elas sofrem violência e ficam presas a esse contexto, a falta de emprego, a perda do emprego e da renda também são fatores para a própria vivência da violência dentro de casa. Então, é um contexto extremamente violento, um contexto extremamente sensível e vulnerável e que a gente precisa pensar quando a gente pensa disparidades de gênero no mercado de trabalho. Acho que é isso. Essa é uma recomendação de podcast que vai falar sobre o trabalho do Nobel de Economia, que foi uma mulher que ganhou esse ano. É um podcast desse ano mesmo, de outubro, que ela vai falar sobre desigualdade de gênero. E a conversa dá muito sobre esses outros pontos que eu também destaquei aqui na capacitação, que vão influenciar essa desigualdade de gênero e também no mercado de trabalho. Vai falar bastante sobre a competitividade dentro do mercado de trabalho e como a mulher ela vai avaliar a vaga do emprego, do como ela vai poder se alocar o seu tempo e alocar a sua energia para que ela também possa cumprir todos os outros papéis que são a ela historicamente ligados. Então, esse é um podcast muito interessante, recomendo. Posso deixar o link se vocês quiserem lá no grupo. E é isso, gente. Eu falei demais, eu achei que fossem 20 minutinhos, acabou que superou 30. Mas é isso, muito obrigada. Amiga, gente. arrasou. A gente adorou ver você falar, pô. Eu ouviria mais tempo, porque você falou muito bem. E eu fiquei chocada com os dados que você trouxe, porque, tipo assim, eu acho que é uma coisa que a gente sabe que acontece, mas a gente, quando vê dado, parece que o negócio fica mais real, sei lá. Enfim, eu amei, falou muito bem. Tipo, acho que é um tema que é super importante, e apesar de a gente saber, às vezes a gente, tipo, precisa de um choque de realidade desses pra ficar, tipo, meu Deus. E eu tô nesse choque de realidade agora.
Ai, muito obrigada, gente. Ficou Parabéns, Thaís. Foi ótimo e, assim, né? Tipo, o núcleo majoritariamente composto por mulheres. Então, para vocês ainda o tema é cada vez mais relevante, né? Mas é importante para mim também, porque, né, eu entrando futuramente no mercado de trabalho, vendo como que tá funcionando isso e é uma chance até de poder mudar, né? Quem sabe? Enfim, muito bom. Parabéns. Ai, obrigada, gente. Fico boiolinha.